Graça e paz, família! Estamos de volta com mais um tema e com este tema respondendo as perguntas que me chegaram sobre a questão da provação de Jó. Vou usar esse termo porque é esse termo que me chegou, tá bom? E eu prometi que no próximo vídeo eu iria estar falando sobre tal coisa, embora que o tema nós vamos falar de um assunto mais amplo, porém eu vou aproveitar este tema para estar respondendo essa indagação. E o tema de hoje é o seguinte, vamos lá, você está vendo aí, você vai acompanhar comigo, a loucura de Deus, coloquei entre aspas, tá bom, irmãos? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Lembrando que na frente do versículo sempre tem essas letras que quer dizer essas letras? Algumas pessoas podem perguntar e querer saber. É a tradução, tá bom? Neste caso é Almeida Corrigida Fiel. Vamos lá, irmãos. Aqui está a indagação. Eu deixei nessas palavras porque foi nessas palavras que chegou as perguntas, tá bom? Que sentido e objetivo teve a aprovação de Jó? Que sentido teve aquela situação que Jó passou? Se alguém não gostar dessas palavras. Então vamos para a resposta. E dentro eu vou prosseguir para falar sobre, eu vou usar esse termo, a loucura de Deus, Paulo também usou, só para colocar em um ângulo que as coisas de Deus, existem coisas de Deus que a mente humana não consegue sondar, meu irmão. É nesse aspecto que eu vou estar usando este tema. Vamos lá a resposta, irmãos. Onde está a resposta? A resposta, quem deu foi o próprio Jó. Vamos ver o próprio Jó dando essa resposta, e a resposta está aqui, em Jó, número 42, do verso 1 ao verso 6. Leiam junto comigo. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes: agora escute, e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Escute isso aqui. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. A resposta está aqui. E quem deu a resposta foi o próprio Jó. O que Jó falou, que aquele processo todo tinha feito com ele? Isso aqui. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Sabe o que significa isso? Isso está no verso 5. Significa, meu irmão, que Jó servia a Deus de maneira superficial. Conhecia Deus, tinha um relacionamento com Deus de maneira superficial. Se você ler lá no início, fala Jó, íntegro, temente a Deus, desvia do mal. Observa que esses detalhes podem ser feitos por alguém que conhece a Deus de uma maneira superficial, não de uma maneira profunda. Mas agora Jó fala assim: olha, eu só conhecia o Senhor de ter ouvido falar, mas agora os meus olhos te viram. São frases, essa frase aqui é apenas uma frase, é uma colocação, uma linguagem que Jó usou para dizer o seguinte: agora
Agora não, agora eu não vou servir o Senhor superficialmente, eu vou servir o Senhor de uma maneira profunda, porque agora eu te conheci. Isso levou o Jó a ter uma intimidade profunda com Deus. Então, a resposta está aqui, Jó 42, do verso 1 e o verso 6. Mas por que eu fiz, eu liguei a esse tema, a loucura de Deus? Por quê? Porque, irmãos, porque Deus tem um jeito dele fazer as coisas. E não existe como eu ficar indagando. Existem coisas que Deus fez e até que Deus faz, que a gente fica querendo, fica sem entender. Mas vamos seguir aqui que você vai compreender, vai entender o meu propósito com este vídeo. Olha só. Desde já eu agradeço você que está na sintonia do canal Voz das Nações, o canal que deixa as criptograças. Existem atitudes de Deus que não podemos olhar com entendimento humano. Olha só, atitudes aqui eu coloquei entre aspas, né? Mas eu coloquei numa linguagem mais mineira, mais popular para nós entendermos. Existem atitudes de Deus que não podemos olhar com um entendimento humano, com os olhos humanos. Querer entender com uma mente humana, não tem como. Não existe possibilidade. Tá bom, meu irmão? Vamos seguir aqui para você ver que não. Vamos comigo, pense comigo, olha só. No livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 20, está escrito: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir aos filhos de Israel. E aqui uma outra situação aqui, para quem, nós que, ou até pessoas que gostam de ficar indagando, mas eu não entendo. Irmãos, tem coisas que não é para entender, é só para crer. Infelizmente, o justo, infelizmente ou felizmente, o justo viverá da fé. Pronto, o justo vive da fé. Como entender isso aqui se eu fosse olhar com entendimento humano? Pensa comigo, se eu fosse colocar a minha natureza humana para entender isso aqui. O Senhor, foi Deus, porém endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir os filhos de Israel. Deus mandava uma praga, presta atenção. E o Faraó falava assim: agora eu vou deixar eles ir. Quando o povo ia sair, Deus endurecia o coração e não deixava. E aí? Olha só. Principalmente do capítulo 10 para frente, tá bom? As pragas do capítulo 10 para frente. Olha que colocação. Essa colocação aqui, meu irmão, se for para mim olhar com um olhar do meu entendimento humano, chega a ser bizarro. Mas se você analisar, mas qual o objetivo disso aqui? Olha só o que a Bíblia diz, irmãos. Olha só o que a Bíblia diz. Eu até coloquei aqui um dos propósitos dessa situação. Está no Êxodo, capítulo 10, versículo 1 e versículo 2, que escrito está da seguinte maneira: depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido seu coração e o coração de seus servos, para fazer para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Pronto, eu vou indagar? Como, irmãos, que eu vou indagar? Com a minha mente humana? Meu Deus do céu, é por isso que muitas pessoas que vieram para a graça, hoje é ateu. É ateu. Por quê? Ele entrou por esse caminho aqui, com entendimento humano. Não, meus irmãos, de jeito nenhum. Nós vamos ter que ter uma mente espiritual e um olhar iluminado pelo Espírito Santo, porque essa situação aqui, olha só, chega a ser bizarro, ou uma situação bizarra. Deus endurece o coração de Faraó, envia a praga para ele deixar, aí ele deixa, aí Deus pega e fala: endurece o coração, aí ele não deixa. Mas que negócio é esse? Qual o propósito? Está aqui, o Êxodo capítulo 10, versículo 1 e 2. O propósito aqui, eu nem quero comentar este propósito. Deus é Deus.
Agora, olha só uma situação aqui interessantíssima. Veja o que Paulo fala sobre esse assunto. Romanos capítulo 9, do versículo 16 ao 24. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. É muito forte esse versículo 16. Leia ele umas 310 vezes aí, tá bom, meu irmão? Porque é muito forte. Vamos lá, vamos prosseguir. Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 16. Vamos aí. Vamos lá, deixa eu organizar aqui para ficar bonitinho. Vai ficar bonito, tá? Vamos a seguir. Versículo 17. Porque diz as escrituras a Faraó. Ele dizendo, porque diz a escritura a Faraó. Para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo depois compadecesse de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem te resiste à tua vontade, à sua vontade? Mas o homem, quem é tu? Olha a resposta para nós. Essa resposta é para nós que fica indagando a Deus em algumas situações, né? Olha, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou, por que fizeste assim? Olha só. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, e não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nem vou comentar, só você voltar ao vídeo, ver novamente e ler bastante essa passagem aí. Então vamos lá, olha só isso aqui. Ele é Deus e faz o que ele quer. Ele é Deus e faz. Pronto, acabou. Como nós vamos replicar a Deus? Como o texto lá que nós acabamos de ler aqui, ó. A Deus, não tem como. Vamos lá. Olha só. Atente para essas colocações da parte final do vídeo agora. Olha só. Deuteronômio 32, versículo 39, diz assim: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Vamos para mais um versículo muito forte, muito forte. Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Deus falando. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Olha só. Eu quero dizer para você, irmãos, meus irmãos, que eu conheço o contexto de cada versículo desse aqui. Existe um contexto. Por exemplo, quando a pessoa, Deus cria o mal, aí começa a falar, obviamente que não está falando do mal moral, mas é outro vídeo, outro assunto. É por isso que eu estou colocando os versículos de maneira direta, porque mostra Deus fazendo coisas que é coisa de Deus. Seria assim, então, Isaías 45, 7. Outro texto, vários versículos, poderia citar vários, mas escolhi esses aqui. Isaías 54, versículo 16, diz assim: eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Nem vou comentar. Agora, escute isso aqui. Escute bem, com muita atenção, essa parte final do vídeo aí. Com a mente carnal,
eu poderia pensar: qual a necessidade de Jesus ter vindo aqui na terra para sofrer e até morrer? Deus é dono de tudo e poderia ter arrumado um outro jeito, outro meio. Irmãos, com a minha mente carnal, eu poderia pensar: mas gente, qual a necessidade de Jesus ter vindo aqui? Ah, mas está escrito que sem sangue, mas quem é o dono da escrita que sem sangue não há remissão? Não é Deus? Se Deus quiser anular uma coisa que Ele mesmo, mas aí fere a santidade de Deus, fere os princípios. Meu irmão, Deus é Deus. Se Deus quiser fazer A e faz B e faz, quem vai questionar a Deus? Se eu fosse olhar para a minha mente humana, meu Deus, para que Jesus ter vindo aqui, ter sofrido, ter morrido, ter passado aquela situação? Deus poderia ter simplesmente lá falar assim: olha, eu vou fazer um outro decreto aqui. Vou fazer um decreto, e este decreto eu estou perdoando o meu povo, e o meu povo vai morar comigo, e é eu que estou decidindo, e pronto, acabou. Deus não poderia fazer isso, não? É proibido? Existe algo acima de Deus para proibir Deus de fazer isso? Você já parou para pensar? Mas por que eu não indago e compreendo perfeitamente a necessidade de Jesus ter vindo aqui? Por quê? Porque eu estou entendendo, olhando com meus olhos espirituais, com a minha mente espiritual. É por causa disso. Então, termino esse vídeo lendo essa última frase: cabe a nós tributar toda a honra e toda a glória a Ele, pois Ele é dono de tudo e faz do jeito dele. Amém. Então, às vezes que a nossa mente humana, meu Deus, para que fazer isso com Jó? Meu Deus, para o faraó lá, não estou entendendo. Meu Deus, por que disso? Meu Deus, por que daquele terremoto? Meu Deus, por que daquilo? Por que daquilo? Por que? Meu irmão, deixa eu te explicar. A Bíblia traz respostas. E essas respostas são suficientes para quem é espiritual. Você viu que tanto no caso de Jó tem uma resposta, no caso de Faraó tem outra resposta, no caso de todos os casos da vida tem uma resposta. Agora, se a pessoa não for espiritual, ela não vai aceitar essa resposta, e o caminho dela é o ateísmo, se torna um ateu, porque tem um povo da graça extrema que está caminhando nos caminhos do ateísmo, tá? Infelizmente, porque não acredita em nada, acredita em um Deus, mas um Deus criado por eles, despreza e menospreza a Bíblia. Um dia eu quero falar sobre a questão da Bíblia, tá? Em si, e abre caminhos para essa situação que nós estamos vendo. Mas nós, os eleitos, eu e você, entendemos perfeitamente. Eu quero agradecer você, muito obrigado. Você que está aqui comigo, você que deixou seu like, você que vai deixar seu comentário, você que vai compartilhar o vídeo. Vamos juntos fazendo o canal Voz das Nações crescer. O canal Voz das Nações, meu irmão, está mais uma vez trazendo este tema, um tema bombástico, com essa criptograça. E em breve voltaremos com mais temas fortes. Fui!